Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. A gente está aqui para esmiuçar um assunto que veio à tona novamente. Reabriram a porta do inferno, né? Abriram as tampas de esgoto e tá vazando para tudo quanto é lado aí, né? Coisa que a gente achava que seria facilmente inteligível, né? Por causa que nós estudamos ali a política externa, nós estudamos história e enfim, a gente percebe, né, que a gente está num grande teatro. Shakespeare já falava, né, que a gente está num grande teatro e nós somos atores dessas peças que termina um ato, a gente é recolhido e entra outro. Somos apenas um fantoche na mão do sistema, né? E é muito inconcebível para muita gente, mas é uma realidade. Não dá para se negar que é um fato e está acontecendo. A gente vai falar sobre o caso Epstein, o dossiê Epstein vindo novamente à tona, né, por motivos políticos, claro, mas também já prevendo aí a próxima jogada nesse tabuleiro de xadrez mundial. Epstein, ele é comprovadamente um espião, né? E essas redes de intriga sempre houveram, sempre aconteceu no mundo. Mas é inegável também que há uma força maior envolvendo isso daí tudo, tá? Vamos explicar o que é o caso Epstein. O caso Epstein é o seguinte, era um rico, né, um cara empresário, que ele era do meio financeiro ali. Ele começou a se despontar no mundo, né, das finanças, tem influência, tem tudo. Como que ele conseguia essas influências? Ele fez com que as suas mansões, né, que eram várias, fossem ali pontos para festinhas, né? Ele comprou também uma ilha, era uma ilha muito famosa aí, né, que chamava várias celebridades, vários poderosos ali para estar se juntando a ele e tendo aquelas conexões sociais, né, vamos dizer assim. Engraçado que para quem pensa que é só uma conexão social, eu acho trágico ao mesmo tempo, né, de pessoas encarar essa realidade como um simples fato de network, né? Ele estava fazendo network, ele estava ali convidando pessoas influentes e tendo um papinho legal. Mas, engraçado que estoura na nossa cara muitas vezes, né? E não só pelos filmes de Hollywood, mas também por dossiês que se abrem aí ao público, né? De festinhas, né? Regadas muita droga, muita bebida e muito sexo. Fazia essas festas e ele também chamava prostitutas para estar indo nessas festas. A gente está falando também de crianças, a gente está falando também de meninas de menor que eram cooptadas ali por vários canais. Um dos canais poderia ser simplesmente um canal ali de comunicação, né, que o patrão tinha com a empregada dentro da sua mansão. Então era feito um convite ali e essas meninas, né, eram cooptadas ali para estar indo nessas festas. E o que rolava era, né, aquelas festas no estilo Puff Daddy, né? Então, tinham níveis ali também, né, segundo o que eles queriam comprometer a pessoa. São muitos abusos dentro daquela esfera, não é? E ali se comprometeram várias pessoas poderosas, né? A ponto de quê? De que o cara não abrisse a boca, né, do que acontecia ali, né? Por que que as pessoas fazem isso? Por que que faria isso? Gente, através da difamação, através da vergonha, é o nível máximo do comprometimento. Para quem não entende essa situação e quer passar um pano para falar que é só um network que acontecia ali, né? Eu vou dar um exemplo aí do amigo que quer sempre estar te enfiando nas roubadas, né? Quem nunca teve esse amigo? Né? Você percebe que a vida dele vai ser zoada e tudo mais, mas você se deixa levar porque ele é tido como o cool, o cara legalzão, né? O cara pra frente. Então ele te mete na roubada ali, né? Ele te faz fazer coisas, né? E aí depois vem aquele negócio de tipo assim, eu não posso falar mais o que acontece, né, lá fora para os meus familiares, para minha esposa,
eu não posso falar para ninguém porque ele também tem um trunfo na mão, né? Ele também tem um trunfo na mão, entendeu? Então acontece isso em vários níveis, tá, gente? Para quem nunca viveu isso daí, eu posso falar que você não está vivendo o mundo, né? Isso daí acontece direto em vários tipos de relações tóxicas, né, que a gente pode chamar. Então, eu já tive um primo assim que já tentou me levar para tudo quanto é canto. Para você entender melhor o que acontece nesses meios, tá? Levando isso para uma esfera maior, que sempre foi assim, né, desde os primórdios, levando isso para uma esfera muito mais poderosa, a gente tem aí seitas, sim, seitas satânicas. Seitas satânicas que é um jeito de realmente você manipular a pessoa de uma forma que ela não possa sair mais, né? E Epstein era mais ou menos isso, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito na história do Epstein, porque tem vários canais aí falando sobre, né? Tem vários vídeos na internet, é só puxar aí, caso Epstein, né? E é assim, são casos escabrosos que aconteciam lá com pessoas super famosas, com nomes como Trump, Puff Daddy, nomes como aparece até Lula e Bolsonaro nesse meio, Stephen Hawking, Obama, entre outros. Da área política, pessoal da área da arte, né, dos artistas ali, os famosos de Hollywood, tudo envolvido ali naquele mesmo caso ali. E muita gente também da bolha financeira, da bolha, né, das big techs. É um jeito deles amarrarem as pontas, né? E sempre foi assim. E a gente vai analisar isso daí do menor para o maior. Já dei o exemplo daquele colega que te mete em confusão sempre, né? E mais para frente você fica ali atrelado a não contar, porque ele também tem segredos seus. Isso daí acontece com muitas pessoas, muitas são afetadas realmente por isso que chega até casos extremos aí de morte, né? Só analisando do menor para o maior, né, a gente pode ver, por exemplo, em cidades. Eu lembro que a prova do que acontece no mundo foi quando eu trabalhava no frigorífico, eu trabalhava de lombador. Lombador é uma profissão bem complicada, viu? É bem cruel, né? Não tem nada de complexo, na verdade. É o quê? O, o- a vaca ela é cortada em 4 pedaços, né? Então a gente imagina aí um animal de 600 quilos. Então, nesses 4 pedaços, né, fazendo uma cruz assim, né, cortando de assim a assim, a gente tem a parte peitoral e a parte do traseiro ali da vaca. As duas partes do traseiro, ela chegava ali a 180 quilos. A parte dianteira, né, daqui até o pescoço, 40 a 100, 110, né? Pegava essas peças e tinha que estar preenchendo ali o caminhão, né, para o caminhão ir embora ali e distribuir essas carnes. Por dia, tinha que lombar ali umas 400, 500 cabeça de gado. Equipe de 5, 6 pessoas. A noite toda, a madrugada fora, carregando peso nas costas. 600 cabeças de gado, tipo, cortado em 4, então é vezes 4. Então era noite afora sem parar, né? O percurso era pouco, mas era o bastante para acabar com as nossas costas. E um colega nosso, ele teve problema nas costas. Eu já tinha parado de trabalhar nesse frigorífico, já tinha pedido as contas, porque eu vivia de cama, eu vivia ali com analgésico, tomando direto, com injeção na veia. Eu trabalhava uma semana e parava outra. Então eu falei assim, não, antes de eu ficar paraplégico, eu vou parar, né? E foi realmente o que o médico me falou, para se você não quiser se lascar no futuro. Eu parei, né? E mais para frente, esse colega me procurou. Ele falou: Olha, estou me desligando da empresa também. Gostaria que você servisse de testemunha para mim, tá? Porque sabe o que acontecia ali, era muito cruel com a gente. Tá aí ferrado, eu também tô ferrado e eu vou colocar no pau. Falei: Não, tudo bem, vou servir de testemunha sim. Eu sei que a gente passava ali dentro, eu sei que era muito cruel mesmo. Então é o seguinte: só falar o dia, né? E a gente vai lá pro tribunal.
Ele falou assim, olha, eu estou procurando um advogado, você sabe me indicar? Eu falei, olha, não tenho advogado, mas por ser cidade pequena, eu vou te dar um conselho de amigo, cara. Eu nem sabia de nada, gente. Acontece numa pequena cidade e tudo mais, mas fazia uma pequena ideia pela imaginação. É para isso que a gente tem a nossa massa encefálica. Eu estava ali conversando com ele, eu falei assim, eu vou te dar um conselho de amigo. Olha, não procura advogado de dentro da cidade. Olha, isso daqui é uma cidade pequena, eu sei que é pequena, né? Tem pouca incidência disso, mas a gente tem aqui o nosso clubinho da amizade, né? Manja sabe do que eu tô falando, né? Clubinho da amizade. O pessoal ali se junta para fazer churrasco, às vezes aparecem os políticos, os policiais da cidade ali, né? Fazem doação, sabe do que eu tô falando? Que colocam até monumentos, né, na frente ali na entrada da cidade para marcar bem, né, de quem que manda ali. Eles são ligados a uma seita, que eu não preciso falar o nome também. É chamado o pessoal que é grande, os top, né? O pessoal que tem alguma influência. É o delegado da cidade, é o empresário, é o político, né? E eu falei para ele, olha, aqui os advogados, eles fazem parte, tá? Desse clubinho aí. Ainda mais porque é uma cidade pequena e geralmente os casos caem todos ali na mão deles, né? E é assim, a empresa também fica dentro da cidade, tá? Então, vai haver ali um conchavo, tá? Eles podem ter ligação. Esse cara não me levou a sério. Chegou o dia da audiência, eu falei assim, olha, esse advogado é da onde? Ah, né? Daqui. Eu falei, ah, mas é daqui da cidade mesmo? É daqui da cidade. Eu falei, fiquei quieto, né? Falei, nem vou mandar um te avisei agora. Mas, beleza, a gente vai na esperança, né? Eu, na época ali, eu era muito ali também, muito inocente. Chegamos lá, né? O advogado falou, você não precisa entrar, só se a gente precisar te chamar. Eu falei, não, tudo bem, então. Né? Então demorou muito, né? Sai ele e a vítima ali, né? O meu colega vitimado, né? Todo nervoso. E eu falei assim, vai precisar entrar? Não, não, não vai precisar, já acabou. Eu falei, ah, já acabou? Foi rápido, né? O que que aconteceu lá, cara? Ele falou assim, olha, o advogado não deixou nem abrir a boca. Pensei que poderia estar sendo indenizado justamente, mas peguei uma merreca lá, né? E eu tô saindo revoltado. Eu, eu pensei assim, eu não vou mandar um te avisei, né, porque eu não sei o que está acontecendo até então. Beleza, voltamos para casa, ele todo revoltado lá. Não vi esse rapaz por um bom tempo, né? Eu trabalhava já nessa época com pintura, né? Eu fazia muito grafite em muro, né? E trabalhava com diversas coisas, tatuagem. Passou um cara e falou assim, olha, tô precisando do serviço lá no clubinho da amizade, né? Para quem sabe do que eu tô falando. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, né? Aí eu cheguei lá, né? Falei, vamos começar o serviço? Vamos lá. Peguei as minhas coisas, peguei minhas tintas, fui lá, comecei a grafitar. E eu era assim, eu gostava de terminar o serviço o mais rápido possível. Então eu perguntei pro pessoal, posso puxar até um pouquinho mais tarde? Teve um lá que falou assim, não, tudo bem, mas vai vir um pessoal aqui e tudo mais, né? E aí, para evitar barulho, assim, quando começar a festa, você finaliza, tá? Eu falei, não, tudo bem. Eu tinha um compressor ali que era um pouco barulhento. Continuei pintando e as pessoas chegando. Quando começou a festa, né? O som e tudo mais, o pessoal já ali comendo churrasquinho e eu ali todo sujo de tinta. Eu falei assim, não, chega, eu vou parar, vou desligar minhas coisas, vou embora. Eu comecei a observar as pessoas que estavam naquele grupinho, né, na festinha. Quem que estava ali? O dono, que a gente não via de jeito nenhum, né, naquele frigorífico, eu nunca tinha visto ele pessoalmente, mas já tinha visto em foto e tudo mais, eu sabia quem ele era. Nunca tinha visto ele dentro da empresa, tá? Mas como é cidade pequena, ele passava, o pessoal falava, vai lá o dono do frigorífico, ou seja, eu trabalhava para ele e não sabia, né? E ele estava lá. E ele estava lá na festa e tudo mais. Daqui a pouco, quem que aparece? O, o advogado aparece lá também, na mesma festa ali, trocando ideia com o dono do frigorífico.
né? E o advogado olhou para mim assim, tipo, o que que você está fazendo aqui, né? E eu olhei para ele assim, já ligando os pontos, e ele com aquela cara de assustado, e eu falei, não, não vou deixar barato não, né? Cheguei em casa, já liguei para esse rapaz, né, para esse amigo meu, falei, olha, você foi prejudicado na empresa, você lembra que eu falei para você não procurar um advogado aqui dentro dessa cidade, teria que ser uma cidade, né, distante aí. Então, cara, é o seguinte, o advogado estava lá comendo churrasquinho, né, e bebendo cerveja com o dono da empresa, né? E aí ele falou, não, deixa, deixa, tudo bem, tudo bem. Fui lesado, é isso aí. Mas, pessoal, foi essa a minha primeira experiência com as teorias da conspiração, que o pessoal chama, que tem um tanto de verdade, tá? Eu tive um episódio espiritual, tá? Que comprovou muito, né, dessas teorias. Foram coisas estranhíssimas que aconteceram, que numa melhor oportunidade eu posso falar. Foi algo espiritual que comprova toda essa questão aí de fechamento, né? A gente pode chamar de fechamento, de lealdade total, de fidelidade e que só leva à morte. A gente viu também o caso do Puff Daddy, só para fazer aí uma comparação aí com o Epstein, já que a gente está vindo nessa crescente. Eu expliquei para você o que pode acontecer na sua esfera de amizades, né? Familiares próximos ali coisas comprometedoras e te manter ali numa esfera onde você vai estar sempre numa constante ali e assim, num caminho direto para o inferno, né? Essa que é a real. A gente passou aí pelo caso aí da da minha cidade pequenininha, né? Vamos para o caso do Puff Daddy, que eu acho que é um tanto menor, né, do que o caso Epstein. Puff Daddy, na hora que estourou esse caso, eu sabia que ali era uma maçonaria negra, né? O que estava acontecendo ali era uma maçonaria negra. Eu falei assim, olha, tá caindo a casa para ele, né? De uma forma assim que não caiu pro Epstein, né? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Puff Daddy ali estourou e já tá na cadeia. Epstein foi assim, depois que descobriram tudo, conseguiram parar muito desse processo e tudo mais, e o cara realmente se achava intocável. A moça que denunciou Epstein, né, tudo que rolava naquela ilha, ela deixou testemunhos de tipo assim, se eu aparecer morta, todo mundo já sabe o que está acontecendo. E não deu outra, tá? Ela botou a boca no trombone e logo a seguir, né, ela apareceu morta. Um atropelamento, não morreu e depois, né, veio a óbito ali com um mistério assim inexplicável. Ela retirou a própria vida ali, né, supostamente falando. Puff Daddy, eu vi que era uma maçonaria negra. Ali não era só festas, ali era um ritual, tá? Parecia ser um ritual de passagem para as pessoas, um ritual onde as pessoas fechavam com o Puff Daddy, né, para que ele desse ali todo o network que ele tinha para levantar o nome dessas pessoas e, é claro, né, ter os seus 10% ali. Puff Daddy chegou a dar um tiro na cara de uma mulher que estava numa danceteria, né? A mulher não morreu, ele se gabava por esse tiro que ele deu na frente de todo mundo. Aliás, foi a Jennifer Lopez que deu a arma na mão dele, não acreditando no que ele ia fazer, mas o cara era tão intocável que ele fez. Como que ele fez isso daí também? Colocando um espantalho. Ele colocou uma pessoa que levou a bucha, que era o laranja ali, e esse laranja ele também era um rapper, né? Isso em troca de uma injeção ali para que ele gravasse um álbum e que fosse projetado pelo Puff Daddy. Mas esse cara não vingou, mas foi injetado uma grana ali, foi injetado, né, um investimento de Puff Daddy. Mas mesmo assim, Puff Daddy foi parar na prisão. E foi muito rápido comparado ao Epstein, tá? Então, assim, quem não sabe também do caso Puff Daddy, é só procurar também nas redes sociais que você vai encontrar materiais diversos, né? E assim, tudo comprovado, gente. Os olhos espirituais para essas coisas a gente tem que usar. Para quem não acredita, fica nesse joguinho, né, ridículo, fica realmente, às vezes, sem saber como lutar contra, né? E o que eu vou ensinar aqui é como lutar contra todo esse sistema. Você pode sim vencer todo esse sistema. E quem tem a visão cética dessas coisas,
realmente elas vão se ver no mundo sem esperança. Então, nada de novo no front, gente. Isso daí vem desde o primórdio da humanidade, tá? E essa junção de poder, essa monopolização, onde nós somos apenas formigas, né? A gente é apenas abelhas nessa colmeia, né? E a gente trabalha em prol a um sistema que está além da abelha rainha, né? Porque a gente foi colocado ali num processo de apicultura, né? Então, injetaram uma abelha rainha para a gente achar que a gente está sendo leal, que a gente está dentro do sistema, para achar que o nosso voto faz diferença, né? A fantasia da democracia, não tem nada de novo. E eu vou ensinar aqui como é que a gente pula fora desse sistema. Mas antes disso, voltamos ao caso Epstein. Epstein, depois de muito tempo, conseguiram pegar o cara, né? E ele foi preso. Preso não porque ele fez as coisas que ele fez, né? Mas sim porque tinha que queimar arquivo, né? Então, não deu outra, gente. Ele foi levado para uma prisão de segurança máxima, onde é totalmente vigiada. E ali era uma prisão realmente qualificada para segurança máxima. E o que que aconteceu? Ele tirou a própria vida, supostamente. Tentaram puxar nas câmeras e justamente no minuto onde ele morre, a câmera ela deixa de funcionar, tá? Ela tem um gap ali de gravação, né, que foi realmente constatado, e depois foram perguntar para o vigilante, né, para a vigilância o que aconteceu, e o vigilante que estava responsável esqueceu de apertar o REC ali. Alegava que estava dormindo no momento e não sabia o que estava acontecendo. E também médicos legistas estudaram o caso e falaram que a fratura auto-infligida a ele ali, as escoriações, não era típica de um ato de tirar a própria vida. Até porque um novo presidiário, dias antes desse fato ocorrer, tinha sido transferido ali para aquele local, né, onde estava o Epstein, e fala que o cara realmente era um cara grande, tá? Um cara ali munido, né, de toda a capacidade de fazer com o serviço, tá? Dica de como pular fora de toda essa dominação que a gente vê, né? Como que a gente foge disso, né? Porque entre essa briga de poder de big techs, de empresários, de artistas, está eu e você, né? Olha eu aqui. Eu estou aqui desse lado da câmera, né? Trabalhando para uma big tech, fazendo esse vídeo de graça. E você também está nessa, tá? Entre esse fogo cruzado aí, a gente está ali trabalhando também nessa matrix, né, que você está consumindo o vídeo nesse momento. Então, assim, pessoal, tem um jeito de lutar contra, tá? E eu vou te deixar bem explícito aqui. Como eu disse para vocês, não tem nada de novo, tá? Isso daí sempre ocorreu e sempre vai ocorrer a ponto de a gente se ver num mundo totalmente controlado. No momento que isso acontecer, é o início do fim, como eu disse no último vídeo. Tudo que aconteceu antes foi através da espada, com exceção do advento de Cristo. Olha só como é interessante, né? O advento de Cristo foi o ponto máximo aonde fizeram a combinação da espada e a cruz, né? Há uma semelhança no objeto, né? A espada, ela também pode ser uma cruz. Então é assim, é o ponto máximo da história onde a cruz e a espada foi levado, né? Ou você aceita ou você morre. Seria mais ou menos uma analogia, né, bíblica do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Velho Testamento através da espada, né, o olho por olho, dente por dente. E o Novo Testamento que é através de Jesus Cristo, que é através do sacrifício de cruz. Então, gente, para quem não se interessa nesse assunto, eu vou dizer, continue no sistema. Continue achando que as pessoas que se engajam também, né, nesse sistema são a ponta da pirâmide, né? Então, a gente fala pensando assim, nossa, como eu gostaria de estar num caso Epstein, como que eu gostaria de ter uma ligação com o Puff Daddy. Uma vez que você entra, você tem sua alma destruída, tá? Não é à toa que eles falam que você tem que vender a alma. Vai te levar para um multiverso de loucuras ali, né? Onde você não vai conseguir sair mais dos seus traumas, os próprios traumas que vão causar a você. Essa é uma maneira de controle, tá?
Através de Cristo a gente consegue quebrar isso, só através de Cristo. Cristo, ele foi um marco, né? Ele como Deus, ele dizia que o mundo jazia no maligno, né? E ainda jaz. Quando ele vem como luz, né? Ele vem como salvação, ou seja, era um mundo que estava ali chafurdado nas trevas. Lembrando que o povo escolhido era o povo de Israel, já tinham sido totalmente corrompidos. Quando Cristo veio, o mundo estava realmente em trevas. Né? Para quem leu Berserk, a gente imagina mais ou menos aquilo lá. Né? Um mundo onde a luz não existe. Né? A ausência de luz traz ali um inferno à Terra. Jesus Cristo veio nesse contexto, trazendo luz, trazendo salvação, trazendo esperança. Né? Cristo veio com uma fórmula básica. É o quê? Dê a César o que é de César. Sim, continue trabalhando na sua vidinha, continue fazendo o que tem que fazer, continue sendo um bom cidadão, e você vai ter que dar a César o que é de César. César, ele não quer só a sua moeda, aonde ele tem o rosto estampado. Ele vai querer também te controlar, do jeito que ele pode estar fazendo a manutenção do poder dele. Né? E para te controlar, ele tem que ter poder sobre o seu corpo, né? Sobre o que você pensa, sobre o que você faz. Neuralink está vindo aí, né? Inteligência artificial fazendo uma outra revolução, que a gente acabou de passar uma ali na virada do milênio, através da popularização da informática, e agora a gente tem essa bucha aí. Há uma inteligência artificial que supera qualquer humano. Tudo bem, muita gente vai falar que raciocínio é uma coisa e trabalhar com dados é outra coisa. Mas o que está acontecendo é que realmente foi desenvolvido algo que está além da compreensão humana. Gente, para a gente que recebeu essa mensagem, é o seguinte: é mais ou menos assim, continue na sua vida. Continue achando que a vida é só isso mesmo, é só matéria. Né? Continue trabalhando achando que as coisas vêm através do seu esforço, da força do seu braço. Né? Uma coisa que foi importante também, que a gente pode analisar, é que quando Cristo chega para os apóstolos, muitos deles estavam ali nas suas vidas, gente. As suas vidas normais, cotidianas, né? Cobrador de imposto, sendo julgado ali pelo próprio povo, porque ele era também judeu e ele estava cobrando imposto do próprio povo. Ele estava ali trabalhando ali para o Império Romano, né? A gente está falando de Mateus, né? Pedro, ser pescador não é uma vida fácil. Então, é assim, ele estava ali tentando a vida, até que Cristo entrou no barco e encheu o barquinho dele de peixe. E a gente vê outras pessoas que deveriam ter suas vidas também, todas, né, ali nos seus ofícios. De repente, Cristo passa e fala assim: larga tudo e me segue. Uma decisão que eles deveriam estar tomando, gente, que vocês imaginem só. Pessoas com família, com as suas esposas, e de repente chega em casa e fala assim: olha, teve um cara aí que passou, ele disse ser o filho de Deus. E eu acredito. Acredito a tal ponto que eu vou deixar tudo que eu estou fazendo para segui-lo. Porque ele está me chamando para uma jornada. Eu não sei o que vai acontecer, mas imagina para os filhos, imagina para as esposas, imagina para a sociedade o que essas pessoas não estavam fazendo. Estavam virando uns ripongas, né? A questão é o seguinte, que nada faltou, nada faltou. É claro que havia, sim, né, toda uma movimentação, né, dinheiro que vinha até do próprio Sinédrio, dinheiro que vinha de doações, dinheiro que vinha de trabalho, é claro que teve. Mas era de uma forma totalmente a depender de Cristo. Nada faltou e tudo foi abundante. Milagres aconteceram diante dos olhos dessas pessoas, tanto que essas pessoas, após a morte de Cristo, continuou o seu trabalho, foram imortalizadas, e foi na questão não só espiritual, mas na questão física, né? Quem se atreve a dizer: não conheço Pedro, não conheço Mateus, não conheço Maria, José, não conheço Jesus, não dá para conceber, né? Viver dos milagres e dependências, né? É algo que você tem que ir com fé. Ele, sendo Criador, se fez criatura e ele veio não só para morrer uma morte de cruz, mas para levar todo o pecado, para levar toda a dor,
para levar todo o sofrimento. E quando você entender isso, você vai saber que não é uma simples morte, né? É uma morte que foi revelada. Imagina, gente, ele mesmo assim enfrentar a morte e ir em direção ao Calvário, né? Se entregando. E quando eu falo se entregando, não havia nenhum esforço em fazer ao contrário. Ao contrário, gente, ele repreendeu Pedro quando falou: esse Jesus, poupe a si mesmo. E repreendeu de uma forma assim bem contundente, falando que era o próprio diabo falando na boca de Pedro, né? Eles conseguem imaginar ele se doando à cruz, se doando, mas de uma forma terna, com ternura nos olhos, entendeu? Tudo isso por amor, porque ele olhava as pessoas ao redor e julgando ele, e falando que ele era apenas mais um doido, que ele era um revolucionário, porque ele não entrava em bolha nenhuma, né? Ele não cabia em lugar nenhum, e ele falando: Pai, perdoa, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Hoje você sabe o que ele fez. Hoje você sabe o que ele fez e você tem uma chance contra esse sistema. A única chance, tá? A única chance que é larga tudo e segue a Jesus Cristo. Larga tudo o que você está fazendo. Nada vai lhe faltar. Ele abriu um processo na humanidade de graça. Para quem não sabe o que é viver da graça, é isso, é viver na dependência, é viver no milagre após milagre, é viver dia após dia, vivendo o presente, não como carpe diem, não como vamos fazer tudo o que há para fazer e vamos procurar a nossa felicidade. Não, não é isso. A promessa de Cristo é muito mais do que isso, é ver o que está além dos olhos, além do que a sua pele pode sentir, além do que aonde o seu coração pode te levar, né? Então é algo sobrenatural. Viver na dependência de Cristo é algo importantíssimo, importantíssimo para quem quer fugir do sistema. Fugir para as montanhas, assim como está escrito em Apocalipse, é só uma maneira de ganhar tempo, tá? Mas só em Cristo você consegue entender qual que é o propósito disso tudo. Então, foi um clickbait esse vídeo, então, né? Eu aqui apresentando uma solução de como fugir desse sistema? Não, não foi. Não foi um clickbait. Se você assistir esse vídeo pelos olhos da carne, você vai entender que não há saída. Não há saída, não há esperança. Se você olhar pelos olhos do Espírito, você vai entender o jogo. Você vai deixar de jogar esse jogo e você vai viver na dependência de Cristo. Você vai saber que há algo após a linha de chegada. Você vai entender que as coisas não terminam aqui. O mundo jaz no maligno e o próprio diabo, né, tentou Cristo falando que iria dar tudo a ele se ele o adorasse, pelo menos ali um pouquinho, né? Só uma joelhadinha ali, só falar assim: eu gosto de você. E ele não o fez, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Estamos todos envolvidos nesse jogo. Para de jogar xadrez. Pela vida toda eu tentei jogar xadrez. Eu fiz isso com todas as minhas forças. E eu falei: a vida é um jogo de xadrez. Onde você quer chegar? Você quer ser mais um convidado no clubinho da amizade da sua cidade? Você quer ser convidado para uma festa do Puff Diddy? Ser mais um convidado de Epstein? O ponto mais alto desse mundo não chega a ser um espinho aos pés de Deus. Então, gente, entenda que há algo maior, que há algo que Deus preparou para você, que você vive numa época de graça, não quer dizer ser chamado e permanecer como você está, mas Deus te chama para mudança, para fazer esse upgrade, para que você possa entender o jogo, para que você possa caminhar, né, aproveitando todos os dias que Ele te dá e vendo graça aonde as pessoas já não veem mais. Não conseguem mais ver a flor, a pessoa não consegue mais ver o azul do céu. No final, é aquele meme, né, do busão ali,
e tem um passageiro sentado de um lado do busão e o outro do outro, e um tá ali vendo o paredão e todo depressivo, e o outro tá sentado do outro lado, que é o lado da paisagem, e ele tá ali aproveitando a viagem. É isso, é aproveitar a viagem, saber olhar pelos olhos de Cristo e você viver essa época de graça. Para tudo que está acontecendo, os cristãos já estão sendo preparados bem antes do cristianismo, tá? Que cristão é só um termo, bem antes da Torá.